Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Querido irmão, querida irmã, você que tem me acompanhado nessa jornada missionária, te convido mais uma vez a dar um joinha, a acionar o sininho, a compartilhar. Fazendo sempre isso, o YouTube reconhece a legitimidade dessa bela missão e enviará para mais e mais pessoas. No dia em que a Santa Igreja celebra São Padre Pio de Pietrelcina, o Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo reuniu-se uma grande multidão e de todas as cidades iam ter com Jesus. Então ele contou esta parábola. O semeador saiu para semear, e sua semente, enquanto semeava, uma parte caiu à beira do caminho, foi pisada e os pássaros do céu comeram. Outra parte caiu sobre pedras, brotou e secou, porque não tinha umidade. Outra parte caiu no meio dos espinhos. Os espinhos cresceram juntos e a sufocaram. Outra parte caiu em terra boa. Brotou, deu fruto, 100 por um. Dizendo isso, Jesus exclamou: Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Os discípulos lhe perguntaram o significado dessa parábola. Jesus respondeu: A vós foi dado conhecer os mistérios do reino de Deus, mas os outros só por meio de parábola, porque olhando para não vejam e ouvindo não compreendam. A parábola quer dizer o seguinte: a semente é a palavra de Deus. Os que estão à beira do caminho são aqueles que ouviram, mas depois vem o diabo e tira a palavra do coração deles, para que não acreditem e não se salvem. Os que estão sobre a pedra são aqueles que, ouvindo, acolhem a palavra com alegria, mas eles não têm raiz. Por um momento acredita, mas na hora da tentação voltam atrás. Aquele que caiu entre os espinhos são os que ouvem, mas com o passar do tempo são sufocados pelas preocupações, pela riqueza e pelos prazeres da vida, e não chegam ao amadurecimento. E os que caem na terra boa, são aqueles que ouvem de coração e com generosidade, conservam a palavra e dão fruto na perseverança. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. O texto começa dizendo: o semeador saiu para semear sua semente. O semeador aqui, já no início da explicação, porque é o único evangelho que nós encontramos onde Jesus para explicar pedagogicamente todo o sentido do evangelho. Jesus para e explica. Então nós temos aqui uma grande alegria que Jesus mesmo ele faz isso, né? Para que de fato essa palavra não se perca. A intenção geral aqui é fazer com que a palavra seja de fato essa terra boa, posta, jogada, lançada, terra boa. E por outro lado, Jesus diz aqui para nós, nessa parábola, que há todo tipo de pessoas humanas, né? Aquela que é espinho, aquela que é
terreno pedregoso, aquela que é o meio do caminho, ou seja, leva a vida, né? Aquelas coisas de deixa a vida me levar, vida leva eu, né? Ou seja, para o que der e vier, lança. E aí, cada um de nós precisamos nos perceber que tipo de terra somos, porque o semeador sempre vai fazer o papel dele. Deus sempre faz o papel dele. Deus sempre faz o melhor para nós. E Deus fez o papel dele, lançou a semente. Né? Lançou a semente. A semente é sempre boa. A semente é sempre boa, porque é a palavra de Deus. É essa mesma palavra que nós estamos meditando hoje. É sempre boa. E aí nós vamos percebendo que o cuidado desse Deus. Uma parte caiu à beira do caminho, foi pisada, os pássaros do céu vieram comendo, conforme a explicação do próprio Jesus. A parábola ela fala das diversas maneiras como é acolhida a própria palavra de Deus. Como eu disse lá em cima, é cada um de nós, é cada um de nós. E cada um de nós acolhe essa palavra do jeito que convém. Talvez deveríamos acolher do jeito que Deus quer que essa palavra. Deus cria uma expectativa no seu coração, se eu posso dizer assim, né? Com medo de errar, é claro, né? Que Deus cria expectativa. Deus sempre quer que o ser humano, a criatura que ele fez, de fato receba as orientações e se alimente dessa orientação. Bom, esse é um ponto importante aqui, né? Importante para nós. Temos de ser, amados filhos, temos de ser preparados pela graça de Deus. Semente assim é a palavra de Deus, semente que cai em terra boa é a palavra de Deus que dá sentido para nós podermos acolher livremente. Deus cria toda a possibilidade para que nós possamos acolher livremente. Então a palavra de Deus hoje nos leva a experimentar tudo isso que nosso Deus nos prepara. E hoje é o dia de Padre Pio que sofreu muito, sofreu demais, inclusive sofrendo perseguições dentro da igreja, com as autoridades da igreja, não deixou Deus, não deixou Deus. O coração de Padre Pio é terra boa, que passando por todas as tribulações, continuou amando a igreja que estava perseguindo a ele, na pessoa das autoridades. Mas ele amava a igreja e ele sabia que isso era uma tentação. Ele sabia que isso era para tirá-lo do foco. Então, muitas vezes, nosso coração torna-se um coração de espinho, um coração de caminho, que não está nem aí para nada, um coração de pedra, porque nós nos afastamos da palavra de Deus. Que essa palavra de Deus hoje possa, a exemplo de São Padre Pio, nos fortalecer, nos encaminhar para de fato fazermos aquilo que Deus quer, porque a sua palavra já foi lançada nos nossos corações. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Que nossa patrona Santa Faustina nos enriqueça com diário, que São Padre Pio nos conceda a graça da sua intercessão, que São José nos oriente a caminhar de acordo com seu Filho, que a Santíssima Virgem Maria, Rainha do Clero, nos conceda a graça de termos a casa para cuidarmos de sacerdotes. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.